Bem, olá pessoal, há muito tempo não vejo se vocês gostam de mim. As condições atuais em todo o mundo agora por causa da doença que está afetando a todos. Pensei em todos, apenas o canal do YouTube que apoiou este canal e talvez estivesse ansiando por algum. A inspiração, talvez algum tipo de empurrãozinho do bom e velho ICT. Então vim aqui como expectativa de que daria as próximas 4 semanas ou 20 dias de negociação apenas o instantâneo bem rápido, como se estivesse treinando o olho para ver a entrada de negociação ideal. Em suas muitas formações e nuances sutis agora não há um serviço de sinal então dessa forma e vocês não. O gostaram de fazer o botão de polegar para baixo que eu adoro que é o conteúdo que vou fornecer a vocês. Aqui é apenas para ativar seu sistema de ativação reticular significa treinar seu olho para ver como eu. E se parece como ele tende a se formar. Ok, então para alguns de vocês que são muito versados no meu conteúdo e coisas antigas na biblioteca. A clássica de TIC, a entrada de negociação ideal é realmente um grampo antigo agora não é importante. Para mim passar por toda a entrada de negociação ideal e todos os níveis e assim por diante você verá. O que eles são obviamente nos exemplos. Mas se você não assistiu ao vídeo de entrada de negociação ideal ou ao vídeo de introdução ao ATE, você pode fazer uma pesquisa no YouTube e verá que ele aparece e assista ao vídeo e meio que dá você uma espécie de base sobre como definir seu ajuste e tudo mais. Então, se estivermos olhando para os próximos 20 dias, saiba que esses vídeos não pretendem ser muito longos. Quero ir direto ao ponto. Mas este é o primeiro de uma série. Como se fosse um pouco de liberty para lembrar os indivíduos que provavelmente são novos para mim ou P. Para os críticos linha dura que simplesmente não me suportam. Eu também te amo novamente a premissa por trás de tudo isso não é para dizer aqui está o que é os mercados farão a seguir, ok, não é isso que estou fazendo aqui. Ok, o que estou mostrando a você é como você entra em seus gráficos e os anota. Procura a entrada direta ideal porque foi assim que me treinei para ver isso na década de 1990. Eu trabalhei como cada um de vocês e cheguei em casa e tive que olhar para os gráficos e observar os movimentos que perdi, então aprendi a procurar padrões e assinaturas específicas e a ação do preço ao L. Ao longo dos anos e por causa disso, e por vê-los repetidamente, constrói uma pseudo-experiência. Em outras palavras, na época eu não era capaz de ver essas formações ao vivo. Então eu voltava e olhava meus mapas e os anotava como se eu realmente estivesse lá assistindo e anota. No do mapa como se fosse algo que eu assistisse e testemunhasse ao vivo agora. Não vou anotar os gráficos a ponto de eu pessoalmente fazer isso. Mas vou fornecer a você uma espécie de linha de base para trabalhar e você pode enfeitar seus próprios gráficos e anotações e chamar muita atenção para outras coisas que podem ser importantes para você. Ok, ou seu modelo de ação de preço exclusivo. Não estou ensinando preconceito. Não estou ensinando como encontrar os blocos de ordem certos. Ok, não estou fazendo tudo que apenas para treinar seu olho novamente para ver um fenômeno específico. O que acontece no mercado e novamente alguns de vocês vão dizer isso é algo que todo mundo sabe. É uma retração de Fibonacci. A TIC não inventou isso e é isso e aquilo. Ok, se essa é sua atitude é assim que você pensa sobre isso. Então você está entrando neste vou desperdiçar seu tempo e saiba que se você é essa pessoa. Eu gosto disso, onde todos os outros que querem realmente aprender como fazer algo. Eu quero que você veja como é nitidamente durante um período de 4 semanas.
Ok, então se alguma coisa é estudado por um mês basicamente começa realmente a criar raízes no número. Sua memória sua identificação o que as faculdades que cada um de nós tem que ver algo que é importa. Que para nós tem que ser ativado o que real curto e doce o comum um exemplo que eu sempre uso é se você se compra um carro e está ansioso para comprar esse carro e depois de comprá-lo, leva-o para casa e no dia seguinte você o está dirigindo. Pode ser o dia em que você volta para casa com ele e começa percebendo que muitas outras pessoas pare sem ter o mesmo carro e não é que mais pessoas compraram porque você fez. Mas seu sistema de ativação reticular foi ativado. Ok, para filtrar esse carro porque ele é significativo para você então. Ao mostrar exemplos de seu padrão específico e as assinaturas que geralmente se repetem com ele, você verá como você pode começar a fazer isso por conta própria e então se você tiver a habilidade de assistir ao vivo você verá muitas vezes sua formação e então você aumentará sua confiança para pagar R. E tratado então faça uma demonstração e se você se sentir inclinado a fazer então se você demonstrou-se meses de consistência você quer se envolver com uma quantia muito pequena de dinheiro você é dinheiro. O real nada grande nada grandioso essa quantia menor de dinheiro você pode abrir uma conta e então nego. Ciar o menor lote tamanho possível e então novamente apenas siga os mesmos protocolos e procedimentos. Que de outra forma levariam a sua confiança em encontrar a ação de preço que você determina por conta própria. Eu nunca digo a ninguém. Diga ok, vá tratar com dinheiro da vida porque amo e tá responsabilidade nisso e legalmente não posso dizer para você fazer isso. Mas posso falar sobre a ação do preço e posso falar sobre as assinaturas que se repetem eles mesmos e ou só quero falar sobre a entrada comercial ideal. Ok, então, por favor, não tente entrar em contato comigo e dizer ei. Você pode falar sobre isso. Você pode fazer isso? Eu só vou fazer isso. Ok, então, novamente, todos os vídeos vou tentar ter 5 minutos ou menos. Mas este tem que ser um pouco longo porque preciso de um preâmbulo para preparar o cenário para o que estou fazendo, para que maneira que ninguém pode dizer que você disse que seria isso e não está certo. Então, se você leva a sério a compreensão das coisas que estou disponibilizando para você neste canal do YouTube, uma das características é a entrada comercial ideal. Então, novamente, qual é o melhor vídeo introdutório para entrada em negociação primeiro e depois volte? E para esta série, ok? Então, novamente serão 20 vídeos na série e tentarei criar uma lista de reprodução dessa forma. Vocês podem encontrá-los facilmente e vocês podem lê-los mais hoje à noite. Como episódio piloto, estamos olhando para o dólar australiano. Ok, então estou usando o TradingView.com como recurso. Plataforma e dados estou puxando para cima o dólar australiano versus o dólar americano Forex. Então sempre que você colocar este símbolo aqui, ele lhe dará uma espécie de fonte de dados diferentes eu sempre uso o Forex. É assim que vocês podem ver a ação do preço da mesma forma que eu sou o presidente apresentando-a. Que, tudo bem, então quando olhamos para a entrada comercial ideal e olhamos para sua formação no dia a dia. Agora, novamente, não estou tentando forçar ou seduzir ou convencer que você deve estar negociando todo. Os dias, ok, não é isso que é. Eu posso, mas tenho feito isso por quase 3 décadas. Então muitos de vocês são muito novos e não há nada de errado com isso. Mas você não pode acelerar esse processo, tem que ser feito metodicamente. Tem que ser feito de uma forma que permita o desenvolvimento e não a pressa. Você não pode apressar, ok? Então se você olhar para essa moeda em particular aqui, alguns de vocês que estão familiarizados com o meu conceitos imediatamente sabem que a sensibilidade desta baixa aqui e esta baixa aqui está dentro dessas duas velas consecutivas de fechamento para BA. Esse é o nosso bloco de pedidos.
Então será importante para a discussão. Jim, simplesmente por causa deste vídeo. Mas em todos os vídeos depois deste. Irei direto ao dia e farei referência ao intervalo do dia anterior e mostrarei a você como a entrada aí. Deu do trailer que você formado então se você aprender isso ok se você crescer em conforto e identificar isso ao longo de um período de tempo qual período de tempo mínimo 4 semanas estudo diário a Go. Isso não significa para qual você se forma agora sua entrada de viagem ideal mestre significa apenas. Se que você está muito familiarizado com isso e tem pequena amostra da experiência que deseja não ver sobre quanto tempo levará para você realmente se acostumar a ver o padrão e antecipar quando eu. E vai se formar ponto para ser diferente para cada um de vocês. Então não há uma regra geral onde todos entendem até esse ponto. Nenhum mentor, nenhum professor, nenhum educador pode dizer que todos entenderão até esse ponto. Então seja muito flexível com seu desenvolvimento em seu desenvolvimento pessoal, não se compare a outra. A pessoa, ok, então quando olhamos para a ação do preço em um gráfico diário, a principal coisa que estamos procurando pois as reações do intervalo do dia anterior estão. Então este é o dia que vamos estudar porque este é um novo dia de negociação agora. Mas vamos olhar para este dia em particular aqui já ouço todas as pessoas aqui está. É retrospectiva novamente. Ok para aqueles que são novos. Deixem o fato de que é retrospectiva de lado por um momento. Porque cada coisa que você estuda quando compra um livro. Notícias de última hora, isso também é retrospectiva quando você vai a um seminário ou webinar e eles mostram exemplos anteriores. Isso é tudo retrospectiva também. Então você aprenderá identificando um padrão que se repete. Ok, então estou lhe ensinando um padrão de como ele se parece e como ele geralmente se forma. Ok, então se você fizer isso. Se você aprender a fazer isso muito bem, este poderia ser seu modelo de negociação pessoal. Você nunca precisa aprender mais nada. Você nunca se preocupa com indicadores. Você nunca se preocupa em aprender mais nada na biblioteca de TIC. Você nem se preocupa com mentorias. Você não se preocupa em ir até lá e assinando com serviços de sinal porque você será sua própria usina de decisões. Ideias e configurações de negociação eles virão organicamente do seu próprio estudo. Não dependendo de outras pessoas. Não dependendo de mim, não de pessoas em salas de bate-papo ou grupos. Nada disso, ok? A grande questão agora é que todo mundo vai para as salas do Discord. Ok, ou salas do Telegram, todas essas coisas e eles estamos todos procurando por alguém que seja bom. Para que eles possam copiar e você não precisa disso. Você está absolutamente em posição de aprender como fazer isso de graça aqui mesmo e você não precisa de mais ninguém para convencê-lo ou dar um tapinha nas suas costas para dizer siga-me porque eu vou fazer isso e você vai ser. Copiar porque isso torna subserviente a eles e isso não é pensamento independente para mim pessoalmente. Nete eu acho que a fraqueza é você não quer ser um tomador de decisões de mente fraca em algo assim porca. Você tem a capacidade de perder muito dinheiro se estiver negociando com fundos reais. Tudo bem, então as velas de fechamento para baixo aqui são o nosso bloco de ordens. Temos uma árvore de velas para baixo para dentro então no dia anterior agora de tipo apenas mova S. Tá vela para fora daqui. Concentre-se não pense que nada sobre essa vela agora estamos focando apenas nessa faixa de velas e no dia anterior. Que é 6 de maio. Ok, então nos Estados Unidos agora são 20 horas e 41. O horário local de Nova York ainda é o 7º para mim. Mas é um novo dia financeiro no Forex. É isso que estamos vendo nesta vela se formar. Então quando olhamos para o intervalo do dia anterior, é importante simplesmente identificar as máximas e mínimas dele. Ok, então imediatamente sabemos que esta vela está alta e se olharmos para essas duas velas de fashion. Tento para baixo e o fato de que negociamos para baixo aqui. Tivemos uma negociação de vela novamente um pouco no bloco Odo. O bloco de ordem está começando no pavio. Ok, então esta vela está alta. Chega a 63,97 a 4 pipetas.
A ação do preço cai nessa faixa de vela e faz isso novamente na sétima. Ok, então não está mostrando vontade de ir mais fundo. Não quer cavar mais profundo e até mesmo tirar o mínimo aqui. Então temos que considerar pelo menos para este episódio, para este vídeo em particular, a probabilidade. E do mercado querer que ele vá mais alto. Então o que queremos ver é se ele tem a capacidade de no dia seguinte ou a vela de 7 de maior tem a cap. A cidade de negociar acima do dia anterior alcance alto, porque isso é importante para aqueles que têm um interesse sério em acompanhar ES e manter atualizado com esta série. Você quer fazer anotações ou cliente? Pegue uma caneta e um bloco e acho que faça um diário de estudo apenas para entrada de negociação e diálogo então nos próximos 20 dias. Darei a vocês pequenas facetas simples que acompanham esse padrão e vocês verão que ele se desenvolver ao longo do tempo e vocês começarão a ver coisas que realmente não viam antes, mesmo que você esteja familiarizado com a entrada de negociação ideal. Então vamos descer para um período de tempo menor e esses níveis aqui estarão no gráfico de período D e tempo menor, mas este estudo nos próximos 20 dias se concentrará em gráficos intradiários e especificamente um gráfico de 5 minutos e imediatamente alguns de vocês, como eu não gosto de gráficos de 5 minutos, não posso fazer isso. Acredite em mim, é benéfico para o seu aprendizado. Tudo bem, então o que temos aqui é uma tela em branco no forma de velas que podem ou não significar alguma coisa para você. Mas quero enfatizar a importância de saber a máxima e a mínima do dia anterior. Isso é um processo muito simples. Você pode acessar seus gráficos e deve se livrar das nações da vila nos dias 7 e 6. Então a faixa baixa no dia 6 está aqui e a faixa alta está aqui. Então quando sabemos disso no gráfico diário, ok. Acima das máximas e mínimas do dia anterior. Bem, deixe-me dizer assim, acima das máximas do dia anterior e abaixo das mínimas do dia anterior. Há um banco de ordens que geralmente reside no mercado ao longo do dia. Dependendo de como nos aproximamos da máxima ou mínima do dia anterior no novo dia de negociação e o novo dia de negociação neste exemplo aqui é o 7 graus. Então estamos assumindo que toda essa ação de preço aqui é o que estamos estudando quando o mercado em um viés ou tendência ou momentum predisposto, ou você apenas pensa o que vai subir. Você quer se concentrar na máxima do dia anterior. Qualquer coisa que você queira ver. Ela tem uma capacidade de se esticar e atingir a máxima do dia anterior. Se isso acontecer, uma das duas coisas geralmente acontece ao assumir que é uma alta. Passa pela alta do dia anterior e isso explode, nunca lhe dá uma chance de negociar e isso é apenas uma oportunidade perdida e não há nada que você possa fazer sobre isso. Não há razão para ficar chateado com isso. Não há razão para ficar online e reclamar com outras pessoas sobre como você perdeu aquela negociação. Ou você é péssimo ou você nunca vai conseguir isso. Nunca faça aquilo porque você está realmente se dando um esforço negativo e seu subconsciente vai se lembrar disso e cada negociação que você fizer depois dessa negociação será atormentada por essa narrativa. E ver a negativa que você deu a si mesmo que você é péssimo. Você nunca vai conseguir isso. Então toda vez que você realmente tiver que unir coragem para entrar e realmente executar, você vai ficar com medo, você vai estar constantemente acelerado. Você vai estar em um estado constante de estresse e ansiedade versus apenas seguir o método que você adotou e focar no que o preço está fazendo. Ainda é viável em termos de negociação ou você deve entrar em colapso ou talvez tirar um pouco do risco. Ou continuar com ele porque agora está se movendo a seu favor quando olhamos para as máximas e mínimas. As dos dias anteriores queremos ver o mercado subir acima disso e então, uma vez que ele for negociado para a máxima do dia anterior. Se estivermos otimistas, queremos ver se ele cria uma entrada de negociação ideal. Porque muitas vezes você verá essa formação formada exatamente como vou mostrar aqui.
Ok, muitos e muitas vezes você vê essa formação se formar ao longo da semana e pode não ser aquela moeda em particular ou esta moeda neste exemplo aqui. Australiano versus dólar, pode ser em euros. Pode ser em cabo, pode ser na libra esterlina versus iene, pode ser o dólar neozelandês. Pode ser em ouro, pode ser em uma criptomoeda. Ok, não se limita a apenas uma moeda. Mantenha-se fiel a ela e sempre espere que aconteça assim. Quando você entender esse padrão, poderá marcar o dia anterior altos e baixos e se houver um viés direcional claro e inequívoco muito PE. Perceptível que se preste bem a uma ou duas moedas em particular em relação a outra cesta de moedas que vê. Você segue, isso significa que você filtrou facilmente todas as outras moedas. Então agora vamos nos concentrar em talvez um ou dois para aquele dia específico e então ESP. RAR para ver se ele negocia para aí através do máxima do dia anterior se for otimista ou abaixo da mini. Mas do dia anterior se você for pessimista agora com essas ideias mencionadas em tópicos gerais como ACA. Bem de dar a vocês vamos desenvolver um pouco essa ideia e colocar um pouco de batom nesse porco aqui. Cá então temos a delimitação vertical aqui no sexto e no entre essas duas linhas verticais temos a maxi. Má mais alta e a mínima mais baixa. Como indiquei no gráfico aqui. A máxima do dia anterior. A mínima do dia anterior e aqui está a ordem de alta diária bloqueada como eu delineei no gráfico de ar. E o antes de descermos para um período de tempo menor. Certo, então, a máxima do dia anterior nesta vela em particular aqui temos 64 ou 45 e 3 pipetas iene. A próxima vela está a máxima mais alta em 64 ou 53. Ok, então a nossa alta, então pense em termos de números redondos e grandes números e números médios. Ok, então essencialmente essa alta é 53. Mesmo que essa seja alta. O que realmente está sendo negociado em torno de 64. 50, número médio, então é o ponto médio entre 6.400 e 6.500. Então os níveis médios são muito significativos. Eles são importantes, junto com o fato de que esta alta e esta alta aqui são basicamente relativamente. É a mesma alta acima desta área clara que de outra forma seria vista como resistência de varejo. Os comerciantes acham que isso ofereceu resistência aqui. À medida que começa a quebrar. Qualquer um que vá descoberto se sentiria muito confortável colocando um stop loss acima dessas max. E mas porque eles sentem com suporte visual por trás da teoria que isso é resistência. Então haverá um banco de ordens que residem acima disso porque é a máxima do dia anterior quando estão. Olhando aqui o fato de termos máximas relativamente iguais. Então haverá uma camada de liquidez acima dessas máximas e acima do número médio. Ok, então 6.450, que é esta linha preta aqui 10 pips acima dele que é 64, 60 e 10 pips abaixo dele é 6. 4,40 então temos um desvio padrão de 10 pips agora eu não quero complicar muito. Mas entendo que estou mostrando aqui isso é sobre a regra geral você vai entender que isso parece muito técnico, mas saiba que sempre que temos uma alta ou baixa anterior. Como eu fiz aqui eu faria a mesma coisa em torno desta baixa aqui. A baixa nesta vela chega a 63. 78, então nós temos um nível institucional de 80. Então se você é novo aqui, 00 nível ponto 80 ou 80. Neste caso aqui, 50, valor médio é ponto 20 ou 20. Por exemplo, para dólares australianos. Então você tem níveis de valor médio que são muito sensível 80 nível 00 níveis agora por que é esse? 6 níveis são importantes? Por que eles são significativos? Porque muitos grandes negociadores de fundos tornam seus pedidos muito fáceis de processar e eles zapem. Os colocam lá naquele nível. Muito comércio é feito nesses níveis também. Então, quando há um comércio global que entra no mercado, a IBM precisa fazer negócios no Japão, então ele
S tem que transformar dólares em ienes quando eles colocam ordens para essa transação é mais fácil par. O banco mover isso para esses níveis e fazer o comércio então. Novamente, isso não é importante. Não é nada que precise ser conhecido ou seguido ou acreditado em ok para ver este trabalho tudo o que estamos fazendo é estudar uma assinatura na ação do preço que tenderá a se repetir muito e está é uma das formações de entrada de negociação ideal e porque ela se forma aqui ok então novamente o gráfico de diário estamos assumindo que a máxima do dia anterior deve ser negociada, e se isso acontecer, deve ser otimista e esperar ver preços mais altos se cair abaixo da mínima do dia anterior. O que significa que não podemos ser tão otimistas. Mas agora podemos estudar para veja se temos uma entrada de negociação ótima de baixa porque a mínima do dia anterior foi violada. Então sempre ao estudo e não se trata de dicas. É muito importante anotar isso e sublinhar várias vezes e destacar e desenhar todos os tipos de anotações. Esse ao redor que chamam sua atenção para o quão importante isso é. Não se trata de estar certo ou errado. Este estudo é para mostrar a você como é cada dia e como você vai entrar no gráfico. Então, quando eu mostrar esses exemplos novamente, é apenas para treine seu olho para ver a coisa que estou lhe mostrando repetidamente e você vai descobrir que é exatamente isso que ele tende a fazer em outros mercados também. Não sou só eu que encaixo neste porque parece muito bom. Então, novamente, a ideia é que estamos procurando alta do dia anterior no sexto a ser negociado. Acontece aqui então consolidamos e retraçamos um pouco e ficamos por aqui quando atinge o nível 645. Zero, que é aquela linha preta aqui. Ela supera a máxima do dia anterior. Não muito, mas supera e então gira 10 pips para baixozão um pouco mais do que isso e pega mais pedidos. O que está fazendo é reunir mais pedidos aqui e intentar um deslocamento aqui o preço começar a criar a corrida acima da máxima do dia anterior com uma corrida um pouco mais significativa então o corrida rasa aqui é ultrapassada aqui então o preço faz o que ele retorna para o valor médio de 6.450 console. Ida entre 64 e 66 a 450 e o que ele está fazendo é permitir todos os pedidos que estavam acima da máxima do dia anterior e cerca de 60.450 um pedido ao banco fica esgotado por causa do tempo que está aqui a Gol. Quando eu digo pedido banco é basicamente uma enorme coleção de pedidos que podem ou não estar no mercado por aqui, mas como está aqui? As pessoas começam a construir um viés ou um sentimento sobre o que eles acham que o dólar australiano fará em termos de alta ou baixa. Essas ordens que são acumuladas aqui vão aumentar ao longo do tempo. O preço fazendo uma corrida acima do nível de 64,60 e isso começa a subir para 60.470. Mas não é importante, estamos procurando preço para ir para um momento específico e um preço específico. Então estamos olhando para o momento e o preço. É isso que torna a entrada comercial ideal ou a entrada comercial ideal do ICT padrão o que é não é sim. Simplesmente entrar lá e dizer ok toda vez que o preço recua porque senão isso é apenas negociação de FIBO. Naxi ou negociação de razão ou negociação harmônica sim. Estou dizendo isso todo mundo tem um nome para isso ok mas o que estou mostrando você o que faz isso ó. Timo ok é o fato de que está ocorrendo em um momento chave do dia agora não chave eu não estou ensina. Dou a você zonas de destruição de TI que eu vou fazer isso muito simples são horários específicos. Uma janela que começa em uma janela que termina e então estamos focando apenas durante a sessão de no. VA York ok, então não é a zona de matança de Nova York. É a seção de Nova York, então permite uma grande flexibilidade e permite que você também procure por esse padrão com envelopes específicos no tempo em que começa e termina se não ocorrer então você não pô. De fazer nada com isso pode se formar mais tarde e você vai ficar tipo eu não vi isso então não abso. Vi então estou bravo não fique bravo. Você só quer algo que faça sentido em um momento em que você prevê que isso aconteça. Isso é disciplina, isso é focar em uma premissa baseada em regras e registrar seu modelo de ação de P. Essa é a maneira como os traders profissionais fazem.
Eles não entendem lags em suas regras de regras e dizem ok. Bem, foi bom nas últimas 12 vezes que fiz isso. Mas desta vez me sinto sortudo e eu só vou fazer as coisas um pouco diferentes. Eles não fazem isso ok. Geralmente se você tem um modelo ou um plano de negociação, você quer seguir as regras dessa forma. Você não vai ficar confuso quando as coisas derem errado. Simplesmente uma negociação perdedora e você não será capaz de evitar cada ocorrência disso. Todos assumem perdas, eu assumo alzas. Perdi dinheiro, ok. Você vai perder dinheiro, você não pode evitar isso. Isso vai acontecer com certeza se você colocar dinheiro real aqui. Você vai perder dinheiro, mas se você aprender a fazer isso, verá com que frequência essa assinatura se torna muito familiar na ação do preço e vou deixar para pouco. E decidir o que isso significa uma base individual. Então o preço permanece e oscila para cima e para baixo até chegarmos a um horário específico do dia, que será das 8h30 às 11 horas da manhã. Horário de Nova York. Esses são sempre em Nova York. Horários 8h30 horário de Nova York até 11 horas. Horário de Nova York, não me envie e-mail porque é esse o momento e não em Nova York. Tempos de Killzone. Não estou ensinando mentoria. Não estou ensinando zonas de matança de TIC. Estou ensinando a você o modelo de ação de preço específico com ideias baseadas em regras e você trabe. Olhe apenas com isso. Ok, não estou reinventando porque minhas coisas não funcionam mais. Ok, não é isso que estou fazendo. Estou criando uma janela de tempo muito específica e é baseada no horário de Nova York. Então se você quiser ver a janela de tempo Estados Unidos configurei para você, você pode ver aqui que isso é sobre ter minha configuração de tempo. Então é isso que você procuraria e então seu gráfico ficará como o meu está aqui. Se você morar em épocas diferentes em um país diferente, então você precisa descobrir que horas são para você localmente onde você mora. Mas este é o momento em que esse padrão tende a formar ok. Agora a área sombreada em verde aqui é o Q. E todos estão familiarizados em termos do meu padrão. A entrada comercial ideal, a entrada comercial Osmo. Esse é o comerciante de 62% nível para o traço de 17% no nível e o ponto médio ou nível 70,5 que você pode. E ver aqui estes são os níveis que estão destacados. Ok, então tudo aqui é o que eu tenho no meu FIB. Então esses são os níveis que você teria para o seu Fibonacci aqui. Ok, estão na visualização de negociação. Então dessa forma está incluído agora. Eles não mudam, eles são não estou dando voltas e não estou fazendo isso sós encaixar porque terei um vencedor todos os dias, não é isso que estou fazendo aqui. Ok, então, novamente, toda essa oscilação é simplesmente trabalhar o banco de ordens que vem e vão eis. Em nível médio e acima da máxima do dia anterior. Agora lembre-se de que eu disse antes que uma de duas coisas vai acontecer quando você está otimista. Se ele for negociado para a máxima do dia anterior, ele decola e não lhe dá uma chance de faça qualquer coisa e você perdeu uma oportunidade ou começa a agir rara em torno da máxima do dia anterior. Ok, e você quer saber em qual nível de preço institucional você está trabalhando? O mais próximo disso, ok. Então observe o que estou dizendo. Mais próximo da máxima do dia anterior, neste caso é 64,50, então você faz um envelope de 10 pips acima disso e 10 pips abaixo disso e então você permite que basicamente o preço G vê uma faixa de negociação até chegarmos a esses pequenos doces. Mas no tempo entre 8h30 da manhã. Por que 8h30 para suas notas? 8h30 geralmente há muitas notícias que saem durante a sessão de Nova York. Ok, então a sessão de notícias das 8h30 geralmente é como a folha de pagamento não agrícola. Sairá algum outro tipo de relatório que eu não sei de cabeça e sei o que são e eu realmente não me importo em saber o que eles realmente são porque não tenho nenhuma afinidade por um conjunto específico de e dados porque eles sempre entram e saem em termos do que é relevante agora. Qual é o foco agora, enquanto no momento deste registro de números de emprego ou a falta de emprego é
O foco principal agora porque todos estão em casa ou sem emprego por causa da doença que está se espalhe. Então quando chegarmos às 8h30 você quer ver o preço tentar negociar quando você recomércio o inista para baixo em 62ª 79% e os comerciantes nivelam a FIB agora que é o seu intervalo DET. Eliminador da mínima para a máxima. Uma vez que a máxima do dia anterior é quebrada. Se este fosse um cenário de baixa, faríamos apenas o oposto do que está sendo visto aqui. Uma vez que a mínima da mínima do dia anterior está quebrado, usaríamos uma alta de curto prazo ou uma baixa de curto prazo que estaria abaixo do estágio anterior. Quando você está pessimista. Mas neste caso, obviamente, estamos otimistas, então queremos usar uma baixa de curto prazo, a alta de curto prazo, então esse intervalo é o intervalo o anterior à formação da sessão de Nova York das 8h30 da manhã. O horário de Nova York, 11 horas da manhã. Horário de Nova York, porque 11 horas é normalmente quando ocorre o fechamento de Londres e Jerome. Que é também o momento em que a sessão da manhã começa a diminuir na sessão de Nova York os primeiros almoçadores que você conhece saíram do mercado. Esse volume não está mais disponível então. Do meio-dia até 1h da tarde. Geralmente é o novo almoço em New York e poder ir tranquilo durante aqueles momentos em que você só quer F. E que procurando por esse padrão até às 11 horas da manhã. Depois das 11 horas ele pode se formar. Mas é algo diferente do que estou ensinando aqui e isso não é importante. O ponto é que você quer ver esse padrão se formar durante sua hora do dia com um viés determinado pelo que você determina em seu gráfico diário. Você acha que a máxima do dia anterior será eliminada ou a mínima do dia anterior permanecerá e aquece? Tá, a coisa linda realmente é que muitas vezes você não nem precisa de um viés. Você só espera que o gráfico mostre o que ele fez. Ele tira a máxima do dia anterior ou a mínima do dia anterior neste horário do dia. O que ele fez bem, aqui está. Meia-noite em Nova York e durante a sessão de Londres criou uma corrida mais alta, então houve muitas compras ocorrendo para ficar acima da máxima do dia anterior. Rua isso cria uma entrada comercial ideal. Então, da mínima para a máxima. É nisso que tem o FI desenhando. Embora esteja drogado para aqui dessa forma você pode ver todos os níveis como eles se alinham bem com. Em meu tempo então temos dois componentes aqui. Temos o elemento tempo e temos o elemento preço. Então o preço é o nível determinado pela FIB em relação à sua máxima e mínima desse intervalo. O tempo é estático, isso é sempre estático. Isso acontece e não muda, não desvia. São 8h30 da manhã, horário de Nova York. Até às 11 horas não muda, então a maneira mais fácil de fazer isso é simplesmente obter uma linha RORE. Horizontal, desculpe, vertical e colocá-la nesses pontos específicos vezes se você fizer isso você sabe entre essas duas. Linhas verticais você não precisa ter um palpite sobre quando algo vai se formar você sabe quando do o preço entra nessa área entre a primeira linha vertical até a segunda linha vertical você reantecipa. Quando uma entrada de negociação ideal para formar. Então essa é a expectativa que você terá ao ter suas linhas verticais lá. Então você não tem muitos negócios neste gráfico agora. Mas você pode ver claramente que é isso que o elemento de tempo seria para este padrão o preço sempre. Estará entre o nível adjacente de 62% e o nível de rastreamento de 70% que é 79 aqui e 62 está logo abaixo desse nível 50. Ok, então 64,50 é essa linha preta aqui. Então ela limpa um pouco, ok.
Como você pode ver, 60 a 79,75. Que é o ponto ideal fora do metrô entrada ok quando o preço cai para esse nível você pode dizer um morador no papel ou na demonstração e não vou dizer além disso porque não tenho licença para fazer ISS. Mas estamos estudando a ação do preço e você pode ser um comprador aqui com a expectativa de que ao ver. Iríamos expandir agora, chegarei aqui e falarei sobre esses níveis em um minuto. Mas agora esta baixa é onde sua parada teria que estar abaixo disso. Ok, então a vela mais baixa que estamos ancorar o preenchimento no baixo é 64,30. 4 e 7 quintos, então você pode fazer uma parada em 64,30. Ok, então aqui está a sua parada 6.430 cores mais escuras aqui. Você pode ver, então sua parada pode ser em 64,30. Então sua parada pode esteja em 64,30, sua entrada pode estar no nível de comércio. De 62% é 64,49,7 pipetas. Então basicamente poderíamos simplesmente dizer que se ele rastrear 6.450. Você pode ser um comprador. Ok, porque você vai procurar ao nível institucional e quanto mais baixo você chegar nas 7 maravilhas do nível de tratamento, menos provável será que você vá para obter o seu preenchimento porque se você exigir 70 níveis de tratamento aqui, você pode ou não obtê-lo com a propagação. Ok, então o que eu gosto de usar é um nível de corrida de 60% e pode ser fatorado na propagação. Mas se você estiver usando 62 geralmente é um pouco mais tolerante porque você não precisa adicionar S. Em Minas na minha experiência usando 60% de características no nível você pode absolutamente elo porque você vai mergulhar ainda mais geralmente em 70,5 e às vezes é uniforme em certas características de nível, mas esse é o nosso intervalo de preço e então essa é a nossa janela de tempo. Então o fato de estarmos olhando para essa área específica se usarmos uma ordem limite em 62% do nível L de corrida se ela for negociada abaixo disso. Você recarregado sua parada seria colocada aqui então usando o ponto de níveis de FIB 50 ou 0,5 nele. Ativo 0,5, em vez disso, está é uma área onde você obtém o primeiro lucro se isso permitir. Se isso permitir 15 pips ou mais. Ok, então essas são suas regras. Você deseja obter 15 pips na primeira saída do scalp no nível negativo 0,5 e então um nível negativo, que seria um desvio padrão do intervalo que você calcula para sua FIB. Então saiba o que você está desenhando. Seu mínimo para seu máximo aqui. Esse intervalo aqui, se for duplicado e basicamente projetado mais alto. O movimento medido disso seria este nível aqui em cima agora. Já que temos isso, já que está sugerindo aqui no FIB. É 0,65, 3 e 5 pipetas. Queremos o maior grau de probabilidade para nossos globais para escalar e obter lucros. Esta seria uma área onde podemos obter lucros novamente. Então, primeiro, escalar estaria aqui em 0,5 negativo. Mas a expectativa mínima é de 15 pips. Então você tem que conseguir 15 pips. Você não consegue 15 pips aqui. Mas você consegue aqui ou mais então é aqui que você teria o primeiro lucro. Ok, aqui é apenas um nível onde esperaríamos isso neste caso aqui podemos ver em 60.450 ou mais saindo. Em 60.493, isso é 43 pips, quase mais 43 pips. Um lucro potencial no início escalar o próximo nível aqui seria 65,13,5. Mas pode não chegar a esses níveis novamente. Fibonacci não é a resposta para tudo no mercado. Embora isso esteja lhe dando um princípio de regra geral. Em teoria, isso vai te levar muito perto de algumas configurações realmente doces. Não exija que o preço atinja esses níveis para seus alvos e o que eu faço é assim que ensino meus alunos. Os também se este é o nível do Fed que estamos procurando.
Ok, em outras palavras, se seus cálculos sugerem que esse é o nível de intervalo para -1 na Proges. 1,6510 é o nível de 10 mais próximo sem chegar a esse nível. Então o que estamos fazendo é arredondar para baixo para o próximo 10 nível ok. Então onde quer que esse nível esteja. Digamos que seja 15, ainda seria 6. 5, 1, 0 para mim. Então estarei procurando obter lucro ou escalar aqui. Se esse nível estivesse em 15 ou mais pips, esse seria meu primeiro dimensionamento de minha entrada aqui em 6.450, então 6.450 era a minha entrada ali. MIT para princípios gerais e a parada seria 64,30, então é um topo de 20 pips e novamente esqueça Oris. Co para a recompensa não estamos ensinando e só não acho que tem que ser 3 para 1, tem que ser por AC. O L que você sabe se fora aquele ainda é bom, na minha opinião é bom porque se você tem uma configura. São que se repete uma e outra vez com muita frequência, eu entendo e aceito o fato de que não é S. Ou vou ser um vencedor em cada negociação. Vou assumir perdas, mas se eu tiver um sistema que não exija que eu gaste muito dinheiro quando estiver perdendo, mas eu tiver uma alta frequência de precisão, e se você olha para isso e vai determinar se isso só acontece ou não tem muita precisão. Mas mesmo assim, ao olhar e estudar com essa lógica por trás disso, não é o FIB que está criando isso. A lógica é que negociamos acima da máxima do dia anterior em um cenário relativamente otimista. Então estamos emprestando bem neste exemplo para viés. Mas não requer viés se você explodir a máxima do dia anterior ou explodir a mínima do dia anterior. Você ainda espera que essas teorias gerais se concretizem e, novamente, não se trata de certo ou errado. Você não deveria estar fazendo negociações ao vivo com isso. Não estou incentivando você a fazer negociações com isso. Estou ensinando você a ler a fita. Como ler a ação do preço e configurações de previsão que se repetirão se você souber o que está procurando. Para o primeiro lucro aqui, poderíamos obviamente fazer apostas de 93,8 bits, que são mais de 40 pips, o que definitivamente terá o critério mínimo de 15 pips antes do primeiro o dimensionamento e, então, você pode obter outro dimensionamento em 6510, que é arredondado para baixo de nível FIBA aqui. Ele pode atingir esse nível de FIB ou poder passar por ele um pouco mais, e isso é bom. É aqui que você alcançaria seu próximo nível de lucro se você conseguir a primeira escala, onde são 15 pips ou mais. Você quer começar reduzindo o risco em sua parada para cerca do ponto médio do intervalo. Lo que você identificou aqui. Porque se ele voltar para esse ponto, geralmente não é uma boa ideia segurar a árvore e deixá-la pará-lo. Você tomou algo nessa parcial e então você reduziu seu risco, e então se ele cair novamente para Zinvo, se tirou algo do osso, você deu uma mordida na carne, e se ele cair novamente você não parou em que perda. É essa teoria o que estamos dizendo aqui. Se ele obtiver uma segunda escala. Se você obtiver uma segunda escala, você tem que estar acima do seu ponto de entrada pelo menos 2 ou 3 pips e apenas deixá-lo ir. Ok, então dessa forma você obteve duas peças de carne do osso e agora você está em uma posição onde sua P. A arada deveria, em teoria, proteger você de ter uma perda no saldo restante. Isso não significa que você não pode ter uma perda. Por que você pode? Porque enquanto as negociações estiverem abertas, você estará convidando o risco e o mercado sempre pode cair ou subir acima do seu stop loss, e essa é a vida. Ok, muitas pessoas não percebem que estão ouvindo as pessoas online. Minhas paradas vão fazer meu trabalho. Não, nem sempre. É só que esse é o melhor cenário e algo no melhor cenário não funciona. Então podemos ver já como o preço eventualmente sobe para 65,10 ali mesmo. Isso nos dá uma boa oportunidade de diminuir 10 pips. Desculpe, 65,10. Que é 3 pips e meio abaixo de onde o FI projetou. Mas isso não significa fechar a negociação. Ok, isso não significa sair da negociação. Deixe um pouco então, novamente.
A suposição é que quando você está negociando em papel ou se está negociando em demonstração, você deseja usar um tamanho de lote que permita que você tenha vários no meu caso. Gosto de procurar uma alavancagem que me permita fazer 3 parciais e depois me dê algo para deixar correr, o que significa que posso obter 4 estágios de escala para fora dessa posição. Nem todas as posições me permitirão fazer isso e aqui está a questão. Se não me deixar fazer isso, não aceito essa negociação. Então dei a você um bônus aqui onde me ajuda a determinar com um processo de abordagem baseado em DC. Sons e protocolos que me levam a entrar em uma negociação. Muitas vezes vejo movimentos chegando e posso vê-los para mim. Posso ver exatamente quando eles vão virar e exatamente onde eles provavelmente irão. Mas eu não estou neles porque eles não atendem a todos os critérios que exijo de minhas configurações. Então não há nada de errado em ser muito dependente de suas regras e executar apenas nisso. Na verdade, é uma coisa boa. Constrói disciplina, constrói maturidade como trader e você não será abalado por muitas das coisas que um trader que não tem ideias baseadas em regras que as seguem de forma muito rígida geralmente enfrentará muito mais estresse e ansiedade porque eles estão sempre adivinhando o que dever iam estar fazendo versus isso é o que eu estou fazendo. Isso é a hora do dia em que estou fazendo isso e estou procurando que isso aconteça. Estou procurando que isso aconteça em curto prazo. Se não se encaixa nos critérios, você não faz nada e deixa para lá e você verá ao longo das semanas fazendo isso. Em teoria, você se protegerá e evitará correr mais e mais riscos do que deveria e estará trabalhando em direção a uma percepção da ação do preço que será apreciada por você e seu lucro líquido e seus resultados mostrarão isso, mas novamente você vai ter perdas. Você vai errar, esta não é uma receita mágica para sempre ganhar na negociação. Ok, é apenas algo para começar. É baseado em regras e você persiste. Aconteça o que acontecer, você faz isso por semanas e vê se dá certo e mostra algum tipo de mérito o prometo que se você fizer isso, você verá o mercado chegar a 65 nível 10 tem uma reação que retornar a algum fluxo de ordem antiga queremos manter algo e queremos manter o míder na água para ver se conseguimos pegar um corredor e a M. Em tiro esperançosamente nos dará outro nível de importância e se você reduzi-lo. Ok, temos 65, 52 e 9 apostas de pitch. Ok, então esse é o próximo nível. Que seria esse intervalo 2 vezes? É uma aqui então o segundo um aqui. Então são 2 desvios padrões. Esse nível aqui geralmente é para day trading. Se eles alguma vez tiverem um movimento explosivo. Eu quero sair neste ponto aqui estou contente se correr mais. Não me importo. Não sou um trader de posição de longo prazo e isso pode continuar por 6 meses e todo. O mundo pode dizer sim, mas você perdeu isso TTIC e não estou interessado. Não poderia me importar menos. Quero consistência, quero continuidade, quero a capacidade de ser capaz de ver essas coisas se repetir. Nudo uma e outra vez. Troca ok para o neófito ou misterioso. Eles se aproximam furtivamente. Eles surpreendem, eu fico tipo. Bem, vamos apenas acontecer. Você já percebeu que quando você fica online e vê pessoas no Twitter e Instagram tanto faz? Ok, sim, qualquer uma dessas coisas de sala de bate-papo. Essas salas de negociação. Eles estão todos tipo surpresos. Uau, o quê? Aconteceu com o fulano e agora eles só estão interessados naquele parou naquele Marcos. Mudou você não vai ficar surpreso você vai estar antecipando o que você vai estar antecipando e antecipando. O coisas acontecendo ao redor um horário específico do dia em torno de uma ideia baseada em regras e o M padrão como o qual você está familiarizado e que vê repetidamente. Agora, vamos voltar àquela analogia sobre comprar um carro pelo qual você tem muita afinidade. É um carro esportivo ou é um carro de luxo? Você gosta deste carro, você não consegue se imaginar sendo outra coisa senão um motorista daquele carro.
e você o compra, você o leva para casa. Lembre-se, geralmente quando você olha ao redor, logo depois de levá-lo para casa, você começará a ver aquele carro mais porque você ativou seu filtro em sua atenção para escolher deixa. Esses carros chamarem sua atenção. Ok, e é isso que você está fazendo. Você está se ensinando a ver esse padrão repetidamente na ação do preço e, por padrão, o que acontece quando você começa a ver isso ao vivo com tudo em seu gráfico anotando na hora do dia o que você está antecipando termos da direção em que ele deve se expandir para cima ou para abaixo em relação ao mercado, sendo otimista ou pessimista em relação à alta ou baixa do dia anterior. Você verá o padrão se formar ao vivo e saberá como ele se parece e você confie no que você praticou em retrospectiva, semanas e meses. E agora? Quando você assistir à ação do preço ao vivo, será como se eu visse, está bem ali e você não ficará surpreso. Não será levado de volta, tipo, uau, onde foi que isso aconteceu? E só vindo o preço é algorítmico, ele se repete todos os dias em elementos de tempo e preço não funciona. Em mágica Fibonacci ou Fibonacci é apenas uma maneira de eu enquadrar o contexto, eles usarão esse padrão. O que eu não reinventei Fibonacci, eu não estou tentando limpar o recuo de 3, 4 de um Fibonacci é meu. A lógica de usar o Fib com o tempo e o elementor da estrutura de mercado que sou eu. QML, é por isso que é chamado de entrada de negociação ideal. OT é apenas uma abreviação desses três palavras, o que o torna ótimo está ocorrendo em um momento do D. E em que o mercado provavelmente irá se movimentar e se espalhar em uma direção específica em relação à outra, então está mais inclinado a subir ou descer em relação às coisas que estou mostrando aqui. Certo? De qualquer forma, nós temos duas oportunidades aqui para escalar 2 está é a meta onde você gostaria de sair no mercado negociando agora. É quase o ponto médio disso e aqui agora você pode usar este ponto médio que eu não tenho uma mentira. Se você quer adicionar uma FIB para esse nível, seria negativo 1.0 e isso lhe daria uma linha bem aqui. Eu simplesmente não me importo em tê-la neste ponto onde o mercado está funcionando. Você quer ter seu stop loss abaixo de algum ponto de suporte ou estrutura que Zin faria seu stop fazer parte de um pool de liquidez do lado da venda ou onde o banco de paradas de células estaria. Mas você já teria, em teoria, retirado uma ou duas porções do lucro e seu stop seria apenas estar acima do ponto de equilíbrio. Então você quer olhar para onde você está em termos da estrutura de mercado atual. Tivemos uma corrida que ele traçado e então recuperado vários termos mais baixos. Então você rastreou várias vezes. Eu gosto da ideia de mover o estoque abaixo daqui. Não abaixo daqui, ok, não abaixo daqui. Por quê? Porque neste já tivemos uma corrida abaixo dessas mínimas aqui, então quebramos duas novas máximas, tivemos um retrocesso para esta baixa e um retrocesso para este amor que é basicamente as baixas S relativas iguais, então ele ainda poderia ficar abaixo daqui. Poderia quebrar, atingir isso e ainda ir mais alto a longo prazo e eu perderia esse movimento apenas tentando para sufocar a negociação com stop loss muito apertado, o que não é aconselhável. Então temos essa mínima que é muito mais apropriada para rastrear um stop loss e não bloquear low muito e não dar espaço para o mercado respirar. Especialmente porque nós retraçando isso em um gráfico de 5 minutos. Então a ideia novamente é que estamos procurando por negociações diárias e não manter essa coisa por 4 semanas, nem mesmo por vários dias. Mas é assim que você administraria sua negociação. Então se tudo isso ocorresse dentro de um mesmo dia de negociação visto algumas horas dizem que se movem dizem que todo esse movimento aqui ocorreu em um pouco menos de tempo, mesma coisa que estou mostrando aqui em termos de quando você moveria seu stop seria a mesma coisa. Isto é, temos uma reação e temos reações mais altas. Você não quer colocar seu stop loss na área mais próxima onde o stop seriam, seja todo mundo tem seu
Stop loss cheio dessa baixa ou aqui o meu estaria aqui embaixo e eu já depositei 2 posições ou 2 escalas. Ok, então se chegar a 65,59 apostas de pitch você entraria em cola. Com toda a negociação estaria feito e fique satisfeito com isso. Então você seria super básico. Sempre obtendo cerca de 100 pips de movimento dessa negociação específica com 3 parciais ou o colap. Só final aqui agora se esse nível fosse mais alto. Ok, então não há palavras se você não estivesse obtendo essa faixa aqui permitiu 100 pips. Mas 100 pips ocorrem antes dos 2 desvios padrão do intervalo inicial que cria sua FIB. Então este é seu intervalo. Este é um desvio padrão dele aqui e no outro desvio padrão estaria aqui se este nível fosse acima desse. M pips, ok, em outras palavras. Se esse intervalo aqui fosse como 65. 62, 9, ok, e Sozeria esteja a 110 pips da sua entrada. Você pegaria uma parcial a 100 pips. Simplesmente pegue 100 pips. Coloque algo lá também, então essas são suas regras. São muito simples essas regras que eu dei a você. Caso você tenha perdido se você não estava realmente fazendo isso, volte e assista ao vídeo novamente e ouça com muita atenção. Eu lhe dei critérios muito específicos sobre quando mover um stop. Qual preço de entrada você procuraria? Onde estaria seu stop loss onde você pega parciais e quando você gradua esse stop e o que você evita? Fazer ao mover o stop não tentando sufocar eles negociam tendo os toplos você bem aqui ou bem aqui ou P. Que isso parece que é suporte você sabe lá você coloca seu stop loss lá tem muita gente no pecado. Essa pere agora eles têm paradas de celular logo abaixo daqui eles podem ter tido sorte de terem ido. Aqui talvez eles tenham entrado aqui ou eles compraram aqui e simplesmente seguiram em frente porque eles apenas sofreram perdas. Então eu uso a estrutura de mercado para me ajudar a gerenciar uma negociação e estrutura de mercado. Você pode aprender isso está no meu canal do YouTube também. Mas aqui tão baixo eu quero colocar meu estoque nesse nível baixo e não algo ultra super apertado por que apenas oscilações normais. Ok, ou retração rápida e repentina para baixo e ainda ser viável para o negócio. Subir iria te derrubar prematuramente e você perderia a oportunidade de se permitir tirar 100 pips ou onde o segundo desvio padrão seria para seu alvo final. Certo? Então espero que vocês tenham tirado algo disso. Tentarei dar algo a vocês todos os dias. Não será isso. Em profundidade. Ok, então as regras foram aplicadas e compartilhadas com você neste vídeo e sempre consultarei este vídeo. Deu quando houver alguma discussão sobre quando as paradas são movidas. Como você pega parciais e qual é o princípio geral deste padrão? O que levará 5 minutos ou menos? Muitas vezes provavelmente serão menos de 4 minutos. Por que vou dizer ok, aqui está seu gráfico. Esses são os níveis e é assim que ele se parece. Serão apenas todas as anotações no gráfico e seria eu dizendo tome cuidado. Deus abençoe e boa sorte com sua negociação e com isso vou fechar este e fazer exatamente isso. Boa